Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Fim da linha, de malas prontas. Orelhano vai sair do Vasco e possível destino é revelado no Equador. O Vasco segue em sua pré-temporada em Ponta del Oeste, no Uruguai. A equipe vascaína terá compromissos na cidade contra São Lourenço nesta quinta, 18, e Deportivo Maldonado, no dia 21 como parte da preparação para o ano. Paralelo a isso, a outra parte que permaneceu no Rio de Janeiro disputará a partida contra o Boa Vista nesta quinta-feira 17 em São Januário, pela estreia do Campeonato Carioca. Com isso, o técnico Ramon Dias tem feito diversas atividades já pensando não somente nestes dois amistosos, mas também as partidas pela competição estadual. O grupo foi dividido em dois, os que foram para o Uruguai e quem ficou no Rio de Janeiro. E dentre os atletas que farão estreia no primeiro jogo do Carioca está Orelhano. O argentino de 23 anos já deixou claro que tem vontade de sair por não ter se adaptado ao futebol brasileiro. Segundo informações publicadas pelo jornalista equatoriano Eduardo Erazo, Orelhano está na mira do Barcelona de Guayaquil. Diante da vontade do jogador em não permanecer no Brasil, o clube teria iniciado as negociações com o Cruz Maltino pela contratação do atacante. Porém, ainda segundo informações, os pedidos do clube carioca pelo jogador foram considerados altos pelo Barcelona. O interesse do Vasco, então, seria uma negociação em definitivo. Ainda segundo outras informações do presidente Fabián Berlanga, do Vélez, antigo clube do jogador, em entrevista ao portal Vélez a Fundo, não é uma possibilidade um retorno do atleta. Luca Orelhano não é uma possibilidade de chegar, porque o salário é muito caro e o clube não tem condições de pagá-lo. Vale lembrar que Orelhano foi o maior investimento do Vasco em 2023 e estava nos planos para esta temporada. Ele custou 4 milhões de dólares, cerca de 20,7 milhões, e assinou até dezembro de 2025. Direto dos bastidores, Ramon Dias é surpreendido com notícia no Vasco e pega a torcida se manifesta. O elenco do Vasco segue a todo vapor na pré-temporada no Uruguai. O técnico Dias tem comandado treinos no resort em Punta del Oeste em 2 sessões. No período da manhã no resort e pela tarde, normalmente no centro de treinamentos do Maldonado. Desde que o treinador chegou em julho, para comandar o time do Vasco, nenhum treino havia sido aberto para a imprensa. E nesta segunda, 15, isso aconteceu. Vale lembrar que mesmo estando no começo do ano e na pré-temporada, o Vasco se prepara para a disputa do torneio Série Rio de La Plata. Na quinta-feira 18, enfrenta o São Lourenço e na próxima segunda-feira, enfrenta o Deportivo Maldonado. Porém, algo nos treinamentos chamou a atenção do técnico Ramon Dias e também da torcida vascaína. Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, o novo reforço do Vasco, David tem treinado como ponta esquerda e impressionado a comissão técnica pela sua velocidade e força física. O jogador ainda sequer foi apresentado, como por exemplo o João Vitor, que será nesta terça-feira 16, mas já tem treinado junto ao elenco vascaíno comandado por Ramon. E a torcida se manifestou sobre o assunto, já que o jogador chegou debaixo de um pouco de desconfiança. Outros já pensam que o clube tem que contratar para a posição. Muitos implicaram com ele, mas é gente igual a gente. Ele e o Paulinho Paula são vascaínos e vão dar a vida, é isso que a gente precisa. Tem que contratar 2 pontas titulares. Se agradou os Dias, me agradou. Dos mesmos criadores de Ramon Dias ficou surpreso negativamente com o Maicon. O boa gente Pomita, carismático desde o Danúbio, lateral do Vasco, é muito querido no Uruguai. Puma Rodrigues está em casa na pré-temporada do Vasco. A delegação vascaína está em Punta del Oeste, no Uruguai, onde se prepara para 2024, e o lateral direito começa o ano a 150 quilômetros de casa de Canelones, uma cidade próxima a Montevidéu. Foi na capital uruguaia que Pumita Rodrigues nasceu para o futebol. O jogador chegou aos 12 anos nas divisões de base do Danúbio, terceiro maior campeão do país. Cresceu, evoluiu e se destacou no futebol local desde cedo, sendo convocado para as seleções sub-17 e sub-20 do Uruguai. Nasci em Canelones, mas fui a Montevidéu com 3 anos. Depois, no Danúbio, comecei aos 12 anos, onde cresci nas divisões de base e cheguei à primeira divisão. Lá tem muita gente querida, fiz muitos amigos. Por isso, o G foi até Montevidéu conhecer o estádio do Danúbio e o centro de treinamentos da base, além de 2 pessoas importantes para o clube local. Oscar Figueroa, que cuida do estádio Jardines del Hipódromo, e Daniel Burgos, que é roupeiro, mas já foi treinador das categorias de base do clube no qual Pomita foi revelado.
No início, na escolita do Danúbio, ele vestia a camisa azul e o short preto. Ele passou aos juvenis, foi capitão e campeão uruguaio com o Danúbio, até chegar ao sub-20 e ser da seleção do Uruguai na categoria, contou Daniel. Muitos craques do Uruguai foram cuidados por Daniel Burgos, que trabalha no Danúbio há 29 anos. Álvaro Recoba, Edinson Cavani e Diego Forlán passaram pelo clube enquanto Daniel foi roupeiro e técnico dos juvenis da equipe. Ele sempre foi muito bom companheiro, muito boa gente. Ficava depois dos treinos para cobrar faltas e melhorar o chute. Assim, ele se tornou Puma Rodrigues, disse Daniel Burgos. Ele, Daniel, sempre nos entregava as roupas e estava em uma boa onda com a gente. Nos entregava a roupa, as chuteiras, a camisa. Um abraço para ele. Faz muitos anos que não o vejo, mas sempre agradecido, disse Pomita em entrevista ao G no Uruguai. Oscar Figueroa pode falar como torcedor e funcionário do Danúbio. É ele quem chega às 6 horas da manhã ao estádio em dias de jogo. Prepara tudo para os jogadores no vestiário, delimita as marcações do campo, coloca as redes nos gols e os assentos nos bancos de reservas das equipes, além de receber os jogadores. Muito boa gente, grande profissional. Ele estreou na primeira divisão depois de jogar no pré-olímpico no Equador e na Colômbia, sub-18 e sub-20. Aqui no Danúbio, na verdade, ele foi muito bem. Teve passagem nas seleções juvenis, foi para o Racing e voltou ao Danúbio. Destacou-se no Fênix e foi para o Nacional, onde foi campeão uruguaio, disse Oscar. O Danúbio é o terceiro maior campeão nacional do Uruguai, com 4 títulos, empatado com o rival Defensor e com o River Plate. O estádio fica em uma área mais afastada e humilde do centro de Montevidéu e tem capacidade de aproximadamente 15 mil pessoas. Conheça o estádio no vídeo abaixo. A relação da torcida com ele sempre foi muito boa. Claro, se errava tinha alguns insultos como com qualquer um, mas com ele sempre foi muito boa a relação. Porque quando se é uma boa pessoa, a torcida sempre vai gostar de você. O rendimento no campo fala. E Pomita sempre falou aqui, lembrou Figueroa. Carismático, Pomita é muito querido no Uruguai. Nesta pré-temporada tem sido um dos jogadores mais chetados no elenco do Vasco, que está hospedado em um resort em Punta del Oeste. Apesar da temporada de altos e baixos, o lateral também já recebeu o carinho de muitos torcedores vascaínos neste primeiro ano no Brasil, e ele sempre retribuiu. É um dos jogadores que mais atende aos fãs. O jogador é muito identificado com o Danúbio, clube que tem uniformes parecidos com o do Vasco, ou o uniforme preto e a faixa branca, ou o uniforme branco e a faixa preta. Com uma preparação mais perto de casa e mantendo a antiga dedicação, Pomita pode ter um 2024 melhor, como terminou a temporada passada, em boa fase. A família dele sempre o acompanhou. Pomita não faltava um treino, uma aula. Sempre foi muito responsável e por isso chegou onde chegou. Foi um orgulho para mim vê-lo na seleção do Uruguai na Copa do Mundo. Mande abraços para ele, pediu Daniel, roupeiro da base do Danúbio. Bernard é oferecido a rival do Atlético Mineiro no Brasil e decisão é tomada. Em fim de contrato no futebol europeu, o atacante Bernard deseja voltar ao futebol brasileiro e tem o Atlético Mineiro, clube que o revelou para o futebol, como prioridade única. Atualmente Bernard defende as cores do Panathinaikos, do futebol da Grécia, clube em qual ele tem contrato válido até o meio deste ano, ou seja, o atacante já está apto a assinar um pré-contrato. A prioridade total de Bernard é voltar ao Atlético Mineiro, clube que o revelou para o futebol e também o time do seu coração. Para isso, conversas e reuniões acontecem neste momento, mas um acordo ainda está distante. Enquanto negocia seu retorno ao clube de Belo Horizonte, Bernard teria sido oferecido para jogar no Vasco, de tantos jogadores acima da média. O nome do atleta foi passado ao clube, que tomou uma decisão imediata. Apesar da possibilidade de contar com o futebol do jogador, o Vasco descartou entrar na briga por ele. A diretoria entende que é um atleta muito caro que chegaria para ser reserva, como informa o portal. O Vasco tem muitos bons atacantes que atuam pelos lados de campo. Bernard seguirá tentando convencer o Atlético Mineiro que vale a pena investir em seu futebol. Inclusive, segundo Lucas Tanaka, o jogador estaria aberto em diminuir seu salário para voltar ao clube. Atuando fora do país desde o ano de 2013, quando foi campeão da América pelo Galo, o jogador viveu seu melhor momento no futebol da Ucrânia, e teve boa passagem na Premier League. E você, torcedor, o que acha de Bernard no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.